aí, cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, dia 25 de novembro de 2025, já pode entrar para a história como o Dia da Infâmia. A corte resolveu encerrar o processo e mandar mais vítimas para a prisão. Tô falando do Heleno, do Garnier, do Paulo Sérgio, o Anderson Torres. O Ramais não tá no Brasil, né? E o Braga Neto e o Bolsonaro já estavam presos. E, obviamente, vamos falar sobre isso e muito mais, até porque parece que não era o pessoal ter sido preso ontem. E não é a opinião de pessoas de direita. Tem inclusive gente que já fez parte da administração Lula falando sobre isso. Quero começar o vídeo falando sobre Bolsonaro. Falar rapidamente aí sobre o Flávio, sobre o Carlos, que trouxeram algumas informações que eu acho que são relevantes. Falar um pouco do consórcio. Depois falar sobre anistia, que está voltando para o debate público por conta aí de todo esse contexto. E algumas coisas que estão rolando. Diante de um tweet do Ciro Nogueira, a gente falar um pouco das matérias que foram saindo ontem, ao longo do dia, sobre 2026. E temos aí pelo menos três falas assim da imprensa, que em sequência você tem, né, o quebra-cabeça todo montado. Com 3 peças você consegue entender todo o quebra-cabeça. Aí tem uma coisa relevante para falar sobre a diferença da reação dos militares para a Marinha. Uma coisa que chamou minha atenção, eu explico para vocês por quê, e tem até um sentido histórico no que está acontecendo, porque em episódios anteriores já se viu um comportamento similar. Depois a gente fala das instituições. Aí na segunda parte, vamos falar ainda mais sobre as disputas internas que acontecem neste país, né? Onde o Centrão quer abocanhar os votos da direita, né? Um pedaço. O Centrão vai ficar onde está, mas quer um pedaço aí dos votos da direita. E tem algumas coisinhas rolando aí nas redes sociais. E nessa segunda parte, vamos falar sobre uma notícia que chamou muito a atenção no dia de ontem, já foi aí no final da noite. A Coca-Cola recebeu uma ligação do Departamento de Estado. Parece que ter patrocinado aí o evento, que Dom Pedro III era a figura central, não caiu bem perante, né, os olhos da turminha de lá. Mas enfim, vamos começar, que já me alonguei demais na introdução. E vejam só, né? Uma coisa que a gente comentou nos últimos dias, Bolsonaro inclusive não queria comer a comida que serviam lá para ele, né? E, enfim, para além de qualquer tipo de receio, medo, pode até chamar de paranoia, Bolsonaro é uma pessoa doente, vocês sabem muito bem disso. E o Flávio Bolsonaro vai explicar essa situação, né? Você querer obrigar Bolsonaro a comer qualquer coisa na situação que ele tá, eu acho que é bem complicado. Mas enfim, vamos aqui ouvir o Flávio. Preocupou aqui que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele, que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e, obviamente, também a preocupação dele com relação à origem da comida. Ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou disso de público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, nas mãos de quem que passa. Ele está sem se alimentar então, senador? Não, ele não começou a execução dessa ordem ainda. Eu queria que vocês da imprensa me confirmassem se isso é verdade, porque se for um ato lamentável, mais um ato desumano, de uma completa irresponsabilidade com relação à saúde dele. E a mensagem... O simples fato de já cogitarem isso é um absurdo. O Carlos, quando falou com a imprensa, inclusive ele falou, né, que nunca viu isso. Uma visita cronometrada, assim, meia horinha e depois tem que ir embora. Pera aí, tá achando o quê? Que Bolsonaro é o Lula, é? Tá achando que Bolsonaro é Lula, que pode ficar aqui como bem quiser, né, ir e voltar, que a cela tá aberta? E eu não estou falando isso à toa. Não, calma que a gente vai falar do Lula, calma. O Vinícius coloca ali, né? Carlos explica que a tornozeleira eletrônica de seu pai era ilegal, pois se referia a um processo no qual o Bolsonaro nem sequer havia sido denunciado.
ela não tem qualquer relação com o processo do suposto golpe. E a jornalista, no meio do caminho, inclusive, se atrapalha, enfim, dá Playlock Nódio. Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas ele Você, olha só. Vocês não tinham nem que falar em tornozeleira eletrônica, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi denunciado em processo, o processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. Ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. Então, é totalmente ilegal desde o início. Eu falo isso, inclusive, não para defesa do senhor. Os arroubos que estão sendo cometidos contra uma pessoa, uma hora vão chegar no senhor. Quem acha que isso não vai chegar, vai chegar. Para mim, o Carlos falou o ponto que interessa. A galerinha fica, mas irmão, olha só, já tá errado desde o princípio. Não era nem pra estar de tornozeleiro, nem foi denunciado. Aí vem, não, ele foi sim denunciado. E eu vou te falar, eu acho que a jornalista que fala, não, ele foi sim denunciado, eu tenho certeza que ela acredita nisso. Eu tenho certeza que ela acredita nisso, porque isso é o jornalismo brasileiro. Vontade zero de procurar, buscar informação. É puro ódio contra Bolsonaro e qualquer coisa que envolva Bolsonaro. Aí você vê aqui, né? Jornalismo. Gabriela Biló, fotojornalista da Folha de São Paulo. Fez 2 tweets ontem, né? 2 fotos que ela tirou. Carlos Bolsonaro de Tartaruga Ninja visita Jair Bolsonaro. Aí depois tem a outra ali. Flávio Bolsonaro visita Jair Bolsonaro e leva livro Metanoia. Aí a Sarita faz um comentário muito pertinente. A Gabriela Biló sempre retrata Bolsonaro de forma sombria e Lula como herói. É a autora daquela foto de mau gosto do senhor Francisco Vanderlei, né, que é o tio Chico, morto após surto psicótico na frente do Supremo. A turma adorou zombar do cadáver e deu até prêmio para ela, mas ninguém pode negar que ela é detalhista. Aí vamos lá. Ontem, processo encerrado. Talvez ainda não devesse ser encerrado e vamos falar sobre isso mais tarde. Mas eu falei que eu queria falar do Lula, né? E não é isso aqui ainda não, sobre a cela aberta. Moraes cita a prisão de Lula para manter Bolsonaro na PF. Ó, como ele é bonzinho. Enfim, ele citou a prisão de Lula em 2018, ao determinar que Bolsonaro cumpra sua pena na superintendência da PF em Brasília. Na decisão que determinou a condenação definitiva de Bolsonaro, o magistrado afirma que o ex-presidente deve permanecer na sala de Estado-Maior do prédio da PF na capital, ou seja, em Brasília. Aí a Sarita respondeu essa matéria da Folha de São Paulo. Mais uma vez ela, obrigado Sarita. O comentário é muitíssimo bom. Ela falou o seguinte, né? Peraí, irmão, as coisas são diferentes, né? Não, o precedente do Lula, calma. No caso do Lula, a cela ficava aberta e ele recebia visitas conjuntas de parentes, de políticos, religiosos, tudo como se fosse um comitê de campanha. Lula também tinha direito à academia, vigília, acampamento, né, a favor dele, sem que isso fosse criminalizado, e até o carcereiro dele era lulista e ganhou cargo no seu governo. Não me vê querer comparar as situações porque são totalmente diferentes. E aqui a gente fala e mostra, né? Por isso que a Sarita tá aqui, porque ela também. Ela fala e ela prova. Colocou ali, ó. Matéria do El País, de 2018, com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos, gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. Aí vocês vão ver a diferença do Lula e como a esquerda trata o Lula, porque o Centrão já está fazendo contra Bolsonaro. O Centrão quer que Bolsonaro saia do noticiário. A cela do prisioneiro mais famoso do Brasil costuma ficar aberta para os guardas. É mais fácil deixá-la assim e trancá-la somente de noite e finais de semana, para que diariamente flua a carreata de advogados, senadores, bispos, netos, etc., que já é rotina, no quarto andar da sede da Polícia Federal em Curitiba. Todas as pessoas têm algo a falar com o preso Lula, ex-presidente e do político mais popular da história recente do Brasil. Sentados na mesa retangular da cela que Lula transformou em seu novo escritório, cada um traz suas notícias. Uns para controle sobre recursos
da condenação de 12 anos, enfim, outros da eleição presidencial de outubro, em que Lula é desde quarta candidato e também favorito com sobras nas pesquisas, e outros sobre a batalha jurídica que significará fazer campanha da prisão, em um país onde a lei jurídica não permite que um condenado em segunda instância como ele seja candidato. Aí vem Ciro Nogueira, grande aliado. O primeiro critério absolutamente excludente do nosso apoio a presidente em 26 é se comprometer a conceder indulto e perdão ao presidente Bolsonaro, extensivo aos que participaram das depredações de 8 de janeiro, direto e reto. Bom, o indulto, já ficou claro que o Supremo faz o que quiser. Bolsonaro, com toda a sua boa vontade de bater de frente, viu o indulto do Daniel Silveira ser jogado no lixo. Então não me vem com esse papinho de indulto. Não me vem com esse papo de indulto. Aí o Max fala, canalha, você não fala de anistia, você não assinou impeachment de Moraes, você não fala que Bolsonaro deveria ser libertado, continua querendo fazer as pessoas de idiota. O papel dele é levar votos da direita para o centrão. Tem que ser muito psicopata para utilizar a tortura de uma pessoa inocente com fins eleitorais. Aí começaram a ser algumas matérias sobre anistia. A meu ver, sendo bem realista, não me aparentam muito positivas. Inimigo do PT, Hugo Mota consulta ministros do Supremo sobre anistia. Mota não é inimigo do PT. Saiu a nota que o Mota se desentendeu com Lindbergh. Só. Com Lula, tá ótimo, maravilhoso, não mudou nada. Eu sei que na segunda-feira o Mota já começou a rodada com o ministro do Supremo. Agora rompido com o PT, não, com Lindbergh. Mota considera colocar o tema em pauta, mas quer construir um consenso para evitar atritos com o Supremo e com o Senado, sobretudo para não correr o risco da casa vizinha rejeitar a proposta e expor os deputados a um desgaste político. Aí ele conversou com o grande Gilmar Mendes, Dom Pedro III e Flávio Dino. O relator Plano da Força também foi convocado a desembarcar em Brasília. Há duas leituras sobre o momento. A primeira é que Davi Alcolumbre poderia receber os votos contra Jorge Messias para o Supremo em troca de pautar a anistia. Alcolumbre não pensa em outra coisa, além de pôr a derrota ao Lula, já que ele queria o Pacheco na vaga. Lula tem dito que se for derrotado não indicará Pacheco. Nessa queda de braços, cada um usa as armas que tem. Lula, a PF, Alcolumbre os votos. Baita arma, né? Usar PF contra políticos. A segunda interpretação é que o clima político está demasiadamente conturbado com a prisão antecipada de Bolsonaro. O acordo para a votação prevê a redução de pena dos presos no 8 de janeiro, uma anistia está descartada. O ministro do Supremo disse à coluna, veja só, que o problema é que com os ânimos acirrados, os consensos até são construídos antes da votação, mas depois cada um volta ao seu discurso eleitoral. Então não dá para confiar nos acordos. Vai vendo. Aí, sai uma na sequência. Agora de madrugada. Vocês estavam dormindo, 5h30 da manhã. Centrão quer bolsonaristas na cadeirinha até acordo por dosimetria. Não é coleira, cadeira. Lideranças do Centrão, e eu tenho mais informações sobre isso, avisaram caciques bolsonaristas que Mota só pretende pautar o pelo da dosimetria quando houver acordo para reduzir as penas sem incluir anistia. Sem anistia. Tem que ter certeza que não vai ter anistia. A estratégia de Mota, dizem parlamentares de partidos de centro, será deixar bolsonaristas na cadeirinha, ou seja, de castigo, por pelo menos mais uma semana, enquanto Bolsonaro sai cumprindo pena na superintendência da PF. Segundo aliados, Mota sabe que, independente do texto, ele será criticado pela esquerda. Assim, ele quer ter a certeza que a direita, que também não será queimado pela direita por pautar um texto de interesse bolsonarista. Na terça, Mota se reuniu com lideranças do Centrão para debater o assunto. Ele também recebeu o relator, o Paulinho da Força, e o Rogério Marinho. Segundo fontes, Flávio Bolsonaro também esteve na reunião. E antes de falar mais, só veja isso. Os senadores veem o Alcolumbre mais aberto a anistia por causa de Messias. É o mesmo papo. Antes, lembram o cacique do PL, Alcolumbre é uma das principais barreiras. O Alcolumbre aceitava apenas discutir a dosimetria, sem abrir espaço para anistia. Agora a situação pode ter dado uma virada, crê em bolsonaristas, ou seja, não saiu nenhuma matéria real por parte da imprensa, de algum colunista que apurou com o Alcolumbre ou com algum membro do Centrão e que percebeu alguma mudança real no Alcolumbre em relação a isso. São percepções da própria direita. Aí agora é aquele momento assim que eu faço em pouquíssimas vezes
ao longo dos vídeos, que é o seguinte. Isso não dá para provar para vocês. Mas ao longo aí do dia de ontem, eu fui conversar com a classe política, né, para ouvir. E aí,